Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui indo pra Lua, no quinto episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, chegamos aqui nessa semana à metade da temporada, ou seja, tá tudo muito bem explicado. Não, na verdade não está. A gente pode combinar uma coisa a respeito desse episódio aqui. Ele muda bastante, ou ele dá um contexto mais, um pouquinho talvez aprofundado das intenções dos roteiristas aqui nessa segunda temporada. Mas na verdade, traduzindo o que eu quero dizer, né? Estão me enrolando. Pois é. Até agora não se foi definido o que está acontecendo de verdade para nós. Aparentemente parece que aqui começa, mas talvez isso já seja um problema. O começar agora, na metade, no encerramento da primeira metade da segunda temporada. Isso já devia ser bem definido ali pelo segundo, terceiro episódio, para termos aqui na primeira metade, o fecho dela, uma espécie de reviravolta, e aí sim teríamos um caminho para uma certa conclusão. Mas não, até agora a gente não sabe direito o que está acontecendo. Sim, eles têm que deter algo para que o futuro não fique aquela desgraça toda que foi apresentada no segundo episódio. Tá, mas e daí? Qual é exatamente o problema? Temos aqui várias vertentes de história que, na verdade, não dizem pra gente o que de fato vai acontecer, que precisa ser alterado para o bem ou para o mal. Na verdade, eu acredito que não vai ser exatamente o que aconteceu lá, como na série clássica, um grande episódio à beira da eternidade, né? Onde tínhamos que ver a Edith Keeler morrer. Ela não podia ficar viva, porque senão, né, o mundo também não ia dar certo do jeito que a gente gostaria. Ou seja, precisava daquele sacrifício. Mas será que é só isso mesmo que vai acontecer por aqui? Algum ente querido de algum dos personagens, provavelmente o Picard, vai ter que ser sacrificado? Será que é somente isso no fundo? Talvez seja, mas fazer o quê? A gente já sabe que os roteiristas da nova era de latão de Star Trek não são originais, eles não são inventivos, eles são sempre aqueles que ficam, entre aspas, muitas aspas, fazendo homenagens, mas na verdade estão fazendo uma cópia quase que descarada, né? E mesmo nesse episódio tem algumas referências a outras coisitas que a gente sempre já viu em Star Trek ou a outros filmes, né? Inclusive aqui tem citação, eu fiquei com a sensação mesmo, né? De estarmos dentro da franquia Missão Impossível. Daqui a pouco a gente chega lá no momento chave. Mas enfim, né? Tudo aqui ainda está meio inexplicável. A não ser, claro, o fato que temos uma nova personagem, mais garantida, para a explicação principal da temporada, que eu quero dizer, né? Que é a parenta do Picard, né? Que é a René Picard, né? Não foi definido o que ela é, né? Se é uma tataravó ou quantos para trás que ela é de descendência, de ascendência dele, né? Na verdade, não está muito especificado, né? Mas na verdade é colocado que ela é uma mulher que sim, vai fazer uma grande missão espacial, vai até a Lua de Júpiter, né? Europa especificamente, e lá provavelmente ela terá que encontrar alguma forma alienígena que ela traz para a Terra. E talvez seja essa a pendenga, trazer ou não trazer, fazer esse, entre aspas também, né, contato com um ser vivente extra-terra, né? Pois é isso, na verdade só isso, mas o que tem a ver então a personalidade dela um pouquinho perturbada que ela tem, né? É uma mulher insegura, tem seus receios, tem a sua depressão que atrapalha, né? Ela se decidir para embarcar na nave e ir cumprir a tal da missão em direção à Lua. Mas aí o que o Picard vai fazer? Vai convencer a avó a sim fazer o que ela tem que fazer? Ou não? Muito pelo contrário, convencer a ela não fazer. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, como eu disse, não sabemos nada e o negócio começa a ficar ruim por causa disso exatamente. Bom, isso, claro, se a gente leva em consideração que o principal está em cima da narrativa do protagonista da série, que é o Picard, que também a gente precisa me deixar claro, né? Ele está muito mais em destaque do que esteve na primeira temporada, que sempre eu afirmo para vocês, não precisa assistir, porque é uma bela de uma porcaria, onde o protagonista da série é humilhado, massacrado e inutilizado. Aqui não, nessa temporada, parece que tudo está girando em volta dele. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, esse episódio prova que tem outras narrativas muito mais fortes que podem dominar a do Picard, que é exatamente, né, a do Q, que um pouco a gente já estava meio que sabendo,
e também agora do novo Sung aqui presente, né? Sim, Brent Spiner voltou ao show mais uma vez e com uma quarta encarnação da família Sung, que no futuro, né, vai criar os androides tipo Data, ou Before, ou Lore e por aí vai. Ou seja, aqui a gente acaba descobrindo que ele não apenas sempre mexeu, ou a família, na verdade, né, não ele, são pessoas distintas, né, que as personas que o Brent Spiner interpretou em várias encarnações do Star Trek, né, seja nas séries ou até nos filmes. Bom, o que vale? Agora parece que ele mexe também com genética. Sim, né? Então temos aquela questão das guerras eugênicas, né? Que sempre foram tratadas ali, principalmente, claro, na série clássica, mas aquele período exato a gente nunca chegou, porque, pelo jeito, o pessoal aqui do Alex Kurtzman quer sim meter as mãos nesse negócio que não devia. Isso porque, sabe, tem um problema que esse fato que aconteceu na história, né, foram nos anos 90. Lembrando, né, que a série original foi feita nos anos 1960, ou seja, 30 anos no futuro, né? Aquela projeção do futuro, antigamente, elas não colocavam séculos para frente. Hoje em dia, quando alguém escreve uma história de ficção científica e quer projetar a humanidade ou o futuro da galáxia que seja, sempre coloca séculos ou até milênios para frente, justamente para a gente nunca esbarrar, ou seja, a humanidade vai acabar muito antes disso. Que eu quero dizer, né? Mas os escritores de antigamente, eles colocavam às vezes apenas 20 anos no futuro, e um futuro para lá de completamente tecnológico. E foi o caso que aconteceu então em Star Trek, né? Como a série foi escrita lá no finalzinho dos anos 60, né? 66, 67, 68, a projeção para os anos 90 era uma coisa muito distante, e se achava que sim, haveria grandes e altas tecnologias por aqui e, claro, grandes mudanças na sociedade. Bom, enfim, o que vale? As tais guerras eugênicas aconteceram nos anos 90. E sempre as outras séries a seguir nunca trataram exatamente desse ponto. Citaram aqui e acolá. Mas agora, parece, do jeito que está sendo colocadas as coisas, esse mundo a gente está acompanhando aqui, que é de 2024, na Terra ainda não alterada, não aconteceram as tais guerras eugênicas. Pois é, parece que vai começar a partir de agora, é isso? Mas, pô, que complicado. Já devia ter acontecido, né? Se ela já está em 2024, o tempo histórico da série, tudo já aconteceu, mas parece que é por causa do Adam Sung que isso vai talvez acontecer para salvar sua filhinha, que também, né, o retorno da atriz que fazia a Soji na primeira temporada. Aliás, também isso aqui é uma referência, né, ao segundo filme lá do J.J. Abrams no cinema, no Star Trek Além da Escuridão, esse que é o título? É, né? Onde também tinha aquela coisa de, oi, eu ajudo tua filha se você me ajudar. Mais ou menos isso, né? O que acontece nesse episódio é o que acontece lá também no filme, no cinema. Enfim, nada de muito original como sempre, né? Mas naquelas. Essa linha, então, narrativa aqui deste novo parente, entre aspas, de Data, né? Também serve de motivo para alguma coisa importante para o arco inteiro. Ou seja, não é apenas a René Picard que é a coisa, o ponto a ser alterado para o bem ou para o mal. A gente não sabe direito. Agora tem aquela questão interessante que aparece no meio da história também, o Q. Ele está querendo derrubar o Picard de alguma forma, se valendo do que o Sung tem a oferecer. Por isso que ele está tentando ajudar a filha do cientista. Mas em que sentido? De novo, a gente não sabe nada. Não temos nenhuma orientação de como tudo pode se desenvolver. Tudo é baseado episódio a episódio meio que colocando só um misterinho para frente. Depois que ele se resolve, meio que coloca outro, um terceiro, um quarto, um quinto e assim por aí vai. Literalmente, nós estamos perdidos. Nós não sabemos se nós estamos indo para a Lua. A Lua, no caso aqui, é exatamente um desfecho interessante, né? Um objetivo claro. A gente não sabe o que a gente está fazendo aqui em termos de acompanhar a narrativa dentro da segunda temporada da série. Estamos completamente perdidos. Por mais que as histórias pareçam interessantes, você pensa no fundo, ou se você querer pensar no fundo mesmo, né? Você chega à conclusão que não está sendo contado nada pra gente, só estão enrolando. Assim como é, de uma maneira explícita, tudo que acontece com o Raf, Seth e também o Rios. Caramba, o que eles fizeram até agora, até o quinto episódio? Basicamente, eles só localizaram alguma coisita, né? Fizeram a localização de onde estava a Guinan, né? Só isso. O resto foi tudo história paralela que não serve para nada.
completamente descartável, a não ser que tenha uma reviravolta surpreendente no final, no último episódio, que sirva de gancho até para a terceira temporada, aí tudo bem, você pode até relevar, mas por enquanto é uma lixeira só. Pura enrolação pra gente a respeito desses 3 personagens. Ainda bem que mataram o Elnor, né? Porque seria senão 4, né? Mas, falando nele, ele voltou aqui também numa certa alucinação da Raf. Realmente foi um episódio de retornos. E falando em retornos, né? Temos também a questão da Laris, que volta como Tallinn. E essa é uma coisa mais maluca possível entre todas. Peraí, não dá para entender ainda como é que uma pessoa consegue se aparentar tanto na forma humana quanto na forma, eu ia falar vulcana, não, romulana. Como é que pode? Não tem cabimento por enquanto. Como é que existe essa mesma persona, quase com a mesma aparência, com a diferenciação de orelhinhas pontudas? Já que dessa vez, né, não se tem mais aquela testa um pouquinho mais enrugada que antigamente os romulanos tinham nas versões anteriores das outras séries, né? Mas enfim, até fizeram o favor, né, de, na maquiagem da Laris, deixar um pouquinho mais limpa, né, para deixar a atriz um pouco mais linda, literalmente. Mas enfim, a personagem está e não está ao mesmo tempo. Laris não é Laris, é Tallinn agora. E sim, ela tem uma proposta aqui que faz conexão também com aquele episódio da última temporada, do final da segunda temporada da série clássica também, que foi uma espécie de piloto para uma futura série, né? Onde tínhamos aquela incorporação, né? Que trabalhava o Gary Seven, né? Que cuidava de questões temporais, onde determinados eventos não podiam ser alterados, ele tinha que garantir. Bom, é basicamente o que aqui a Tallinn diz fazer, ou seja, ela faz parte da mesma corporação, instituição, seja lá como a gente possa colocar. Nunca foi definido exatamente do que se tratava aquilo. Mas, basicamente, ela não sabe de nada. Ela sabe que tem que proteger a ascendente de Picard, a René, mas não tem lá os seus detalhes. Caramba, bem típico aqui da era de Kurtzman também, né? Não dá detalhes suficientes para a gente entender exatamente o que está acontecendo. A gente sempre tem que andar no escuro. E, mais uma vez, vamos fazer. Ou seja, várias narrativas a mais foram colocadas por aqui para complicar mais o caldo, mas está mais confundindo do que trazendo luz para a gente de um certo caminho que a série vai trilhar nessa temporada. Realmente não dá para entender. E você pode até dizer isso a respeito também do que está acontecendo com a Jurati e a Rainha Borg. Na verdade não, porque eu já coloquei para vocês que tudo que está acontecendo entre as duas é recurso para montar a história da terceira temporada. Isso eu tenho certeza absoluta. Por isso que tudo que acontece com elas pode estar um pouco à parte, que não tem problema. É bacana. Bom, na verdade, quase que todas as histórias agora começaram a se juntar. Quer dizer, todas não, né? Aquela parte inútil, que era da Seven, da Raf e do Rios, se juntou à do Picard, porque finalmente eles retornaram e teve aquela cena interessante, né, de Picard meio que mostrando a sua equipe, né, dizendo que eles são bons, mas ao mesmo tempo a Tallinn vê eles arrastando lá o aparente, né, soldado não, policial morto, né, enfim. Foi uma cena interessante, mas ok, pelo menos todo mundo se juntou, aparentemente para um fim específico, um objetivo, claro. Ou será que não vai ser tão claro assim no futuro? Bom, não dá para entender, para falar a verdade. O que eu ia comentar com vocês, que é uma referência, que é outra homenagem que eles estavam fazendo, é quando eles precisaram ir lá naquela festa, que eu nem lembro para que é, para falar a verdade, né? Eu tive a sensação que ia começar uma, entre aspas, homenagem à Missão Impossível, né? Porque como entrar lá naquela festa sem ser detectado, né? A Jurati que teve que ir, né? E acabou sendo pega, mas eu achava que daqui a pouco só faltava tocar o tema de Missão Impossível, né? Porque aquilo era igualzinho a Missão Impossível. Mas enfim, eles cumpriram a missão, foi até rápido, eu pensei que ia durar mais aquela questão de invadir a festa, né? De hackear os computadores. Não, foi rapidinho, enfim. Aí falando de Jurati, né? Ela também deu um novo passo para confirmar a minha aposta que sim, aquela nova Rainha Borg que apareceu no primeiro episódio, com aquela máscara, né? Claro, ali atrás da máscara é a própria Jurati. Aqui ficou mais claro ainda, né? Já que ela teve que matar a Rainha Borg e ela se implantou ali dentro, né? Dentro do corpo da Jurati, é óbvio que ela vai se desenvolver e se tornar uma nova Rainha Borg, né? Agora a questão é, eles vão continuar arrastando esta ideia
por mais 5 episódios ou já vão deixar isso completamente claro? E aí tem um gancho para começarmos a terceira temporada e a desembocar naquela nova Rainha Borg já apresentada no primeiro episódio. Será que sim ou será que não? A gente vai ver, né? Se vai começar um pré-arrasto da outra temporada. Porque meio que já foi telegrafado. Agora quase muita gente já está acreditando nisso. Antigamente era só eu dizendo, né? Não, é a Jurati que é aquela Rainha Borg. Agora muita gente já está dizendo que porque ele enfiou lá os contatos, né? Ela assimilou, entre aspas, um pouco a Jurati. Sim, agora sim, ela é aquela Rainha Borg. Enfim, mas e a trama dessa segunda temporada? Ela não está se desenvolvendo, e esse é o problema. Ou seja, esse episódio é completamente daqueles que eu assisto, entendo mais ou menos o que está acontecendo, mas também ficou assim boiando e sem vontade de fazer alguma crítica. Pois é um episódio que me deixa um pouquinho desanimado. E é que a história vai avançando, só que ela avança de uma maneira rocambolesca, né? Porque tem as vertentes da história do Sung, a coisa mais complicada com o Kyo, e depois outra coisa com a Jurati, a Rainha Borg. Mas no fundo, eu acabo percebendo que a história não está avançando. E esse tipo de episódio, por mais que aparentemente um pouquinho de longe, ele pareça ser muito interessante, muito dinâmico, na verdade ele não é. De novo, isso provoca um desânimo aqui na minha reação, que já eu vi acontecer em Discovery várias vezes, um pouco também em Lower Decks. Olha só, eu deixei de assistir o restante dos episódios da Lower Decks por causa disso. Eu percebi uma certa coisa meio batida, uma falta de uma evolução. Mesmo que Lower Decks seja muito mais interessante que muita coisa vistas, por exemplo, em Discovery e Picard, né? Mas enfim, é um episódio que ele tem um potencial de ser interessante. Ele até é, mas no fundo, ele tem alguns cacos ali que denotam que ele está colocado dentro de uma temporada que não foi muito bem estruturada desde o começo. Tudo bem, ele é uma espécie de uma nova proposta para essa segunda metade que vai começar a partir da próxima semana. Ok, mas ele também já é um indício, caramba, vamos ter muitas enrolações justamente dentro dessas vertentes novas apresentadas. Com certeza. Portanto, para esse episódio aqui, que eu acho apenas mais ou menos, eu poderia dar, por exemplo, uns 3 asteriscos, mas eu vou dar um pouquinho menos, de sacanagem, porque eu sei que ele já adianta que a coisa vai começar a desandar bastante. Então, para ele, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Eu deixo ele aqui na metade mesmo, nem bom, nem ruim. Ele tem uma proposta meio esquisitona, que não dá para definir direito, a gente só vai entender por completo qual o valor dele quando a gente conseguir ver os próximos episódios. Aí a gente consegue entender como isso aqui foi estruturado ou não. Portanto, 2,5 tá de bom tamanho. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se isso aqui é uma coisa boa ou é uma coisa também mais ou menos. É isso.